Desde muito tempo, o homem procura entender a origem do universo e dos seres vivos. Dessa forma, surgiram diversos questionamentos a respeito dessa origem. E um dos questionamentos principais veio à tona: será que de fato existe um Deus por trás de toda essa criação? Diversos povos observavam as constelações, as estrelas antigamente. Dentre eles, a gente destaca os romanos, os gregos. E é possível ver claramente que esses povos se admiravam com a complexidade e com a ordem do universo. Platão, um filósofo grego, afirmava que existiam duas coisas que levavam à crença da humanidade em um Deus, que seria a existência da alma e a existência de uma mente por trás de toda a criação da ordem do universo, o design inteligente. Para muitas pessoas, acredita-se que a origem do universo se deu devido a uma explosão de partículas, denominada Big Bang. Diversos cientistas chegaram à conclusão do quão complexo e delicado seriam as condições iniciais para o surgimento de vida por meio do Big Bang. Esse delicado equilíbrio de condições iniciais é denominado de sintonia fina ou ajuste preciso. A sintonia fina e o design inteligente são dois argumentos utilizados pelos teólogos cristãos para explicar a existência de um Deus que criou o universo. Existem dois tipos de ajustes precisos: as constantes da natureza e as quantidades arbitrárias. As constantes da natureza são símbolos imutáveis, onde você não pode alterá-las. Elas não são determinadas pelas leis da natureza. Em relação às quantidades arbitrárias, elas representam condições iniciais nas quais a lei da natureza opera. E, do mesmo modo, essas quantidades arbitrárias, elas não são determinadas pela lei da natureza, pelo fato de que elas são arbitrárias. Um exemplo disso é a entropia. Mas então, o que seria o ajuste preciso? O ajuste preciso nada mais é do que uma escala de valores restrita, na qual essas constantes e essas quantidades arbitrárias, elas não podem ser alteradas. Elas têm que manter esses valores para que possa existir vida no nosso universo. Existem alguns exemplos para o ajuste preciso. Dentre eles, podemos citar a força fraca e a constante cosmológica. Caso uma desses valores fossem alterados, a vida na Terra não existiria. Então, qual seria a melhor explicação para esse ajuste preciso do universo? Muitas pessoas acreditam que o nosso universo foi desenhado ou projetado por um design inteligente. Outras acreditam que o universo foi criado pelo acaso. E tem ainda outras pessoas que acreditam que foi devido a uma necessidade física. E então, qual desses três seria de fato o argumento mais plausível para a existência de vida inteligente no nosso universo e sobre a origem de todas as coisas? Dessa forma, vamos trabalhar com três premissas aqui. A primeira premissa é de que o ajuste preciso ou é devido ao acaso, ou é devido a uma necessidade física, ou é devido a um design inteligente. A segunda premissa é de que o ajuste preciso não é devido nem ao acaso e nem à necessidade física. E a terceira premissa é de que o ajuste preciso é devido, então, ao design inteligente. Tomando as duas primeiras premissas como verdadeiras, logo a terceira premissa também será verdadeira. Diante disso, vamos analisar a veracidade de cada premissa. Na primeira premissa, não existe nenhuma objeção, pelo fato de que simplesmente estamos trabalhando com alternativas de um ajuste preciso. Então, se existir outra alternativa, deixe aí nos comentários. Vamos trabalhar agora com uma segunda premissa, a necessidade física. Na necessidade física, temos que os valores das constantes e das quantidades arbitrárias, elas devem admitir esses valores. Deve-se também se admitir que existe vida na Terra, existe vida inteligente no universo. Além disso, seria fisicamente impossível trabalharmos com um universo onde não existiria nenhum tipo de vida. No entanto, existe uma objeção para esse argumento. O fato é que as constantes e as quantidades arbitrárias, elas não são determinadas pelas leis da natureza. Sendo assim, será que não poderiam existir outros universos com quantidades e constantes diferentes? Alguns físicos admitem que existe uma teoria de tudo, que originou todas as coisas, que seria uma unificação de todas essas quatro forças da natureza. Dessa forma, a física seria muito simples. Uma teoria promissora para isso é a teoria da supercorda, ou teoria M. A teoria M afirma que o universo flui em 11 dimensões e que, além disso, existe uma gama de diversos universos na qual pode existir vida inteligente ou não pode existir nenhuma vida. Mas a chance de existir vida inteligente é muito baixa para diversos números de universos. Desse modo, a teoria M vai de contraponto com a necessidade física, porque ela trabalha com
uma ideia de universos com mesmas leis da natureza, mas com constantes e quantidades arbitrárias diferentes para cada universo. Então, isso refuta a ideia da necessidade física. Dessa forma, podemos ver que o argumento da necessidade física não é plausível para explicar a origem da vida. Algumas pessoas acreditam que o universo surgiu devido ao acaso, que simplesmente somos um acidente e que fomos sortudos por causa disso. Mas existe um grande problema diante disso, porque as chances disso acontecer são muito pequenas. Essa probabilidade de ocorrer ao acaso é a mesma de você pegar uma moeda e jogar a cara e der 10 quintilhões de vezes seguidas. Logo, existe de fato uma improbabilidade diante disso. Vamos então trabalhar com uma ilustração. Imagine comigo bilhões de bolas brancas e uma bola preta, onde essas bolas brancas representam morte e a bola preta representa a vida. E então elas estão dentro de uma grande grade circular e você precisa tirar uma dessas bolas. A chance de você tirar uma bola preta de fato não é quase improvável comparado com as bolas brancas, porque afinal existem tantas bolas brancas dentro desse círculo, dentro dessa grade. Então é a mesma forma quando a gente trabalha com acaso. Quando você tem ali que o universo surgiu devido ao acaso, você está trabalhando com uma improbabilidade enorme, porque existem diversos universos. Esses diversos universos são as bolas brancas. E o universo que hoje conhecemos é a bola preta. Uma outra ilustração foi definida pelo físico John Barrow, na qual você trabalha com pontos azuis, e esses pontos azuis seriam universos na qual existiriam vida. E na outra, você pega pontos vermelhos, e esses pontos vermelhos seriam universos que não existiriam vida. E assim, à medida que você vai pintando esses pontos azuis, esses pontos vermelhos, e alterando os valores de constantes e alterando essas condições, essas quantidades arbitrárias, você vai perceber que existem muitos poucos universos que podem existir vida inteligente, em comparação com os incontáveis universos que não existiriam vida, justamente por conta dessas constantes que precisam ser precisas e essas quantidades arbitrárias que também precisam ser precisas. Diante disso, é observado que o argumento do acaso também não é plausível, uma vez que a gente pode observar inúmeras objeções diante desse argumento. O ateu Richard Dawkins definiu algumas objeções para o design inteligente, e uma dessas premissas seria que, se de fato existe um design inteligente, quem criou esse design inteligente? Mas a questão é que você não precisa de uma explicação para explicação. O filósofo e teólogo William Craig vai afirmar que, à medida que você tenta explicar uma coisa em cima de outra coisa, isso vai se tornar uma regressão infinita. E de fato é isso que acontece. Dessa forma, a ciência começaria a se destruir, porque ninguém conseguiria explicar nada. Ninguém ia chegar num ponto. Vamos pegar um exemplo então. Imagine comigo que astronautas chegam numa superfície lunar. E aí eles avistam as máquinas espaciais. A primeira coisa que eles iam imaginar é que alguém deixou aquilo ali. Mas eles não iam se perguntar quem deixou aquilo ali. Isso seria uma explicação para o que estamos tentando retratar aqui e refutar o argumento de Dawkins. Dessa forma, Dawkins também disse que se de fato existisse esse design inteligente, ele seria muito complexo. Parando para pensar, Deus é um ser muito simples, de mente e alma, comparado com um universo que é diversificado, complexo, e que é cheio de partes. Podemos concluir então que o argumento do design inteligente é o mais plausível diante dessas três alternativas para a origem do universo e a origem da vida.